Tem gente que vai passar a vida inteira correndo atrás do dinheiro sem nunca realmente alcançá-lo. Trabalha, se esforça, se sacrifica, abre mão de tantas coisas e, mesmo assim, continua vivendo no limite. Eu sei exatamente o que é isso, porque durante muito tempo essa foi a minha realidade. Parecia que não importava o quanto eu lutasse, o quanto eu tentasse, o quanto eu me desgastasse, o resultado era sempre o mesmo. Falta, pressão, medo, escassez. Era como viver preso dentro de um ciclo invisível que se repetia mês após mês. E o pior é que eu comecei a achar que aquilo era normal. Comecei a acreditar que talvez aquele fosse o meu destino. Talvez fosse vontade de Deus que eu vivesse sempre apertado, sempre contando moedas, sempre tentando sobreviver. Mas tudo começou a mudar no dia em que eu entendi uma verdade que ninguém nunca tinha me ensinado com clareza. A pobreza não era espiritual. A pobreza era mental. O que estava faltando na minha vida não era apenas dinheiro. O que faltava era revelação. Faltava entendimento. Faltava renovação de mente. E quando essa revelação chegou até mim, através da palavra de Deus, tudo começou a se reorganizar por dentro. Minha maneira de pensar mudou. Minha fé despertou. Meu espírito saiu do estado de sobrevivência. E quando isso aconteceu, a minha realidade começou a responder. É por isso que hoje eu quero te pedir uma coisa muito simples. Fica comigo até o fim dessa mensagem. O que você vai ouvir aqui pode mexer profundamente com a forma como você enxerga dinheiro, fé, propósito e prosperidade. E se essa palavra falar com você, já deixa o seu like e compartilha esse vídeo com alguém que também precisa romper esse ciclo. Porque tem gente que está sofrendo em silêncio, achando que nasceu para viver sempre no limite, quando na verdade só está carregando crenças erradas que precisam ser quebradas. O povo de Israel saiu do Egito, mas levou 40 anos para entrar na Terra Prometida. E a pergunta é, por quê? Porque embora eles tivessem saído fisicamente do lugar da escravidão, o Egito ainda estava dentro deles. O corpo tinha saído, mas a mente continuava presa. A mentalidade de escravo ainda governava as emoções, as decisões, as palavras e a forma de enxergar o futuro. Eles ainda pensavam como quem não merecia abundância. Ainda reagiam como quem vivia pela falta. Isso é exatamente o que acontece com muita gente hoje. Tem gente que diz que quer prosperar, quer viver bem, quer ter liberdade, quer pagar suas contas em paz, quer ajudar a família, quer viver o melhor de Deus. Mas no dia a dia, continua alimentando pensamentos de escassez. Continua dizendo frases como dinheiro é difícil, eu nasci para sofrer, nunca sobra nada para mim, rico não entra no céu. Esse país não deixa ninguém crescer. Na minha família sempre foi assim. Então, para mim também vai ser. E sem perceber, a própria pessoa vai reforçando as correntes que a mantêm presa. A Bíblia diz em Provérbios que assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Isso não é detalhe. Isso é princípio. E quando Napoleon Hill afirma que tudo aquilo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar, ele está apenas confirmando uma verdade espiritual que já estava revelada há muito tempo. Você precisa entender isso de uma vez por todas. O seu maior bloqueio talvez não esteja no salário que você recebe, nem nas circunstâncias que te cercam, nem nas dificuldades do país. O seu maior bloqueio pode estar no padrão mental que você repete todos os dias sem perceber. Hoje existe uma multidão vivendo exatamente como aquele povo no deserto. Não estão mais no Egito, mas o Egito ainda está dentro delas. Já não vivem a mesma miséria de antes, mas continuam vivendo com medo constante de faltar. Recebem algum dinheiro, mas a paz não chega. Trabalham, mas não prosperam. Lutam, mas não avançam. E o mais perigoso é que acabam normalizando isso.
Acham que viver pressionado é parte da vida. Acham que viver devendo é inevitável. Acham que sofrer financeiramente é sinal de humildade. Mas isso não é verdade. Eu quero te falar com sinceridade e com amor. Isso não é normal. Isso é escravidão mental. É uma prisão invisível construída por crenças repetidas, palavras mal colocadas e emoções desalinhadas. Tem gente presa em dívidas, presa em boletos, presa em vergonha, presa em medo, presa em frases que já viraram decretos de destruição. Eu ganho pouco demais. Nunca vou sair dessa. Quem nasceu pobre, morre pobre. Isso não é para mim. Só que a palavra de Deus não confirma nenhuma dessas mentiras. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé e não pelo medo. E Romanos 12:2 declara algo poderoso. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Presta atenção nisso. O mundo quer que você se conforme. O sistema quer que você aceite o caos como definitivo. Quer que você aceite a ansiedade, a limitação, a escassez, o aperto, a falta de direção. Mas Deus está dizendo: renove a sua mente. Quebre esse padrão. Pare de pensar como o sistema pensa. Pare de reagir como quem não conhece a promessa. Renove a mente e alinhe o pensamento com a fé. Napoleon Hill chamaria isso de reprogramação mental. E eu sei que para alguns isso pode soar moderno demais, mas no fundo estamos falando de uma verdade espiritual antiga. Porque enquanto você continuar declarando que dinheiro é sofrimento, ele continuará fugindo da sua vida. Enquanto você continuar acreditando que nunca vai sair das dívidas, a sua mente vai construir caminhos para manter você exatamente onde está. Enquanto você continuar repetindo que não nasceu para prosperar, a sua alma vai obedecer essa ordem. E o mais impressionante é que você certamente conhece pessoas que ganham o mesmo que você, ou até menos, mas estão prosperando de forma diferente. Não porque descobriram uma fórmula mágica, não porque tiveram sorte, mas porque em algum momento mudaram a forma de pensar, de decidir, de agir e de declarar. Pararam de se vitimizar. Pararam de amaldiçoar o próprio caminho com palavras de derrota. Começaram a agir com mais visão, mais fé, mais disciplina e mais clareza. Você também pode viver isso, mas primeiro precisa tomar uma decisão. A decisão de não aceitar mais viver sem direção financeira. A decisão de quebrar o ciclo da escravidão mental. A decisão de nunca mais romantizar a escassez. Isso não é ganância. Isso é consciência. Deus não te criou para passar a vida inteira apenas sobrevivendo. Deus te criou para governar com sabedoria, administrar com equilíbrio, transbordar para ajudar outras pessoas, ser resposta e não peso, ser luz e não refém do caos. Porque pense comigo, como alguém pode ajudar a família, socorrer quem precisa, investir no chamado, viver em paz e cumprir propósitos se nem consegue respirar, se vive sufocado, devendo, dormindo preocupado, acordando cansado e passando o mês inteiro apenas tentando não afundar? Essa não é a vida que Deus deseja para um filho dele, e é por isso que essa transformação precisa começar dentro. Porque não é o dinheiro que muda a sua mente, é a sua mente que muda a forma como o dinheiro se manifesta na sua vida. Talvez você já tenha dito muitas vezes: esse mês vai ser diferente, agora eu vou me organizar, agora eu vou conseguir fazer sobrar. Mas no fim do mês o que sobra é exaustão, culpa e frustração. Sabe por quê? Porque muita gente tenta mudar o lado de fora sem tocar no lado de dentro. Corta gasto, faz conta, segura uma coisa aqui, outra ali, mas continua com as mesmas crenças, os mesmos hábitos mentais, as mesmas palavras, o mesmo medo, a mesma identidade de escassez. Só que a vida não responde apenas ao esforço.
A vida responde à identidade. Você precisa começar a se enxergar como alguém alinhado com abundância, com responsabilidade, com visão, com sabedoria e com favor de Deus. Tem gente ganhando 3.000 e prosperando. E tem gente ganhando 10.000 vivendo sufocada. A diferença nem sempre está no valor que entra. Muitas vezes está na consciência que administra, na mente que interpreta, no espírito que sustenta e na forma como a pessoa se posiciona diante da própria realidade. A maioria hoje vive em modo sobrevivência. Não tem tempo para pensar, não tem tempo para respirar, não tem tempo para ouvir Deus, não tem tempo para recalcular a rota. Só corre, trabalha, se desgasta, dorme mal, acorda cansado e repete tudo outra vez. E quanto mais faz, menos parece avançar, porque falta direção, falta mente renovada, falta visão de futuro. Foi exatamente isso que faltou ao povo no deserto. Eles só olhavam para trás, só sabiam falar do que tinham perdido, do que deixaram, do que parecia mais seguro. Mas Deus não queria mantê-los olhando para o passado. Deus queria conduzi-los para uma terra que manava leite e mel. Deus queria levá-los para a abundância, liberdade e propósito. Então eu te pergunto, você vai continuar preso no seu deserto mental ou vai decidir renovar a sua mente para entrar na promessa? O dia em que eu disse basta não foi um dia extraordinário. Não teve música de fundo, não teve cenário perfeito. Foi num dia comum, um dia de pressão, um dia de conta atrasada, um dia em que a paz parecia ter sumido. E foi ali, no meio daquele cenário simples e difícil, que eu me ajoelhei e falei com sinceridade: Deus, eu não aceito mais viver assim. E algo queimou no meu coração. Era como se o Espírito dissesse com força: você não nasceu para mendigar o pão, você nasceu para manifestar o reino. E no reino não há escassez, há provisão, há direção, há abundância com propósito. A partir daquele dia, eu comecei a estudar mais profundamente, a vigiar minhas palavras, a renovar a mente e a confrontar crenças antigas. E foi aí que tudo mudou, porque a fé deixou de ser apenas uma palavra bonita. Ela passou a se tornar um posicionamento. Napoleon Hill escreveu que a fé é o elemento que, quando misturado ao pensamento, começa imediatamente a traduzir-se em poder espiritual. E Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Em outras palavras, quando você realmente crê, você passa a agir de forma diferente. E aqui entra uma pergunta séria. Como está a sua fé hoje? Você diz que acredita, mas acredita mesmo? Ou apenas repete frases prontas? Você diz que confia em Deus, mas vive como se estivesse sozinho, porque quem crê de verdade reorganiza a vida. Quem crê prioriza o que precisa ser priorizado. Quem crê separa tempo para ouvir a voz de Deus. Quem crê guarda o coração. Quem crê alimenta a mente com verdade e não com medo. Você tem alimentado a sua fé ou só as suas preocupações? Tem passado mais tempo ouvindo promessas ou notícias ruins? Mais tempo em oração ou em ansiedade? Mais tempo fortalecendo o espírito ou consumindo conteúdos que drenam a sua paz? Porque a fé não cresce no acaso, ela cresce quando é alimentada. E quando a fé enfraquece, a mente entra em desespero. E quando a mente entra em desespero, a pessoa perde direção. E sem direção, ela repete ciclos. Tem gente que diz que Deus é dono do ouro e da prata, mas vive falando que não tem saída. Diz que crê em portas abertas, mas quando uma crise aparece, entra em colapso. Diz que acredita em milagres, mas a primeira oscilação financeira já abala tudo por dentro. Isso não é fé madura, isso é uma espiritualidade misturada com medo, e essa mistura precisa ser quebrada. Você quer prosperar? Então não basta apenas ouvir palavras bonitas, não basta dar amém, não basta se emocionar durante alguns minutos. É preciso viver diferente, pensar diferente, reagir diferente.
falar diferente. Você tem encontrado tempo para reclamar, para se distrair, para mergulhar em redes sociais, para absorver a vida dos outros. Mas tem separado ao menos alguns minutos por dia para se alinhar com Deus, com a sua identidade e com a visão que você precisa construir? Napoleon Hill identificou forças que afastam o homem da prosperidade: o medo, a dúvida e a procrastinação. E isso continua atual. O medo paralisa, a dúvida confunde, a procrastinação rouba o futuro. Foi por isso que durante 21 dias eu assumi uma prática diária. Todas as manhãs eu declarava com convicção: eu sou abençoado por Deus, minha mente é próspera, o dinheiro chega a mim como recompensa pelo valor que eu gero e pelo serviço que eu entrego. Eu repetia isso com fé, consciência e alinhamento, não como mágica, mas como reprogramação espiritual e mental. E sabe o que começou a acontecer? Portas começaram a se abrir, ideias surgiram, soluções apareceram, pessoas certas cruzaram meu caminho. Minha mente começou a enxergar possibilidades que antes eu ignorava. Não foi ilusão, não foi teatro, foi fé aplicada com disciplina. Você já reparou que as pessoas que mais prosperam costumam ser as que mais geram valor para outras? Elas resolvem problemas, elas servem, elas constroem, elas facilitam, elas entregam algo útil e por isso colhem. Porque riqueza é, muitas vezes, uma consequência do impacto que você gera. Jesus disse que quem quiser ser o maior, seja servo de todos. E Napoleon Hill ensinou que a forma mais segura de alcançar o sucesso é ajudar outras pessoas a alcançarem o delas. Então pare de pensar apenas em como sobreviver e comece a pensar em como servir melhor. Quem você pode ajudar? Que problema você pode resolver? Que dom Deus colocou dentro de você que pode se tornar resposta para alguém? O céu honra quem se posiciona com excelência. Quanto mais valor você gera, mais portas se abrem. Prosperidade verdadeira não é só ter dinheiro. É viver com liberdade, clareza, utilidade e propósito. Talvez você diga agora: mas eu mal tenho para mim. Como vou ajudar alguém? E eu te respondo com carinho: a generosidade não começa no bolso, começa no coração. Mesmo sem muito, você ainda pode se tornar canal. Você pode orar por alguém com sinceridade, você pode tratar alguém com honra, pode trabalhar com excelência, pode falar palavras de vida dentro da sua casa, pode agradecer em vez de murmurar, pode buscar sabedoria, pode perdoar, pode servir bem com aquilo que já está nas suas mãos. A Bíblia mostra isso o tempo todo. A viúva tinha pouco, mas honrou com o pouco, e o pouco se multiplicou. O servo fiel não começou com tudo, começou com o que recebeu. A gratidão abre portas, a excelência chama favor, o perdão libera o coração, a sabedoria constrói caminhos invisíveis. E cada uma dessas atitudes começa a mudar o ambiente espiritual e mental que te cerca. Então feche os olhos por um instante, respire fundo e declare comigo com fé: eu sou filho de Deus. A escassez não define a minha identidade. A abundância do céu me alcança com propósito. O dinheiro vem a mim em paz, com direção, equilíbrio e para a glória de Deus. Eu não fui criado para viver esmagado pela falta. Eu fui chamado para viver com consciência, fé, provisão e propósito. Nunca mais aceitarei a mentalidade de escassez. Agora, eu quero te deixar um direcionamento prático para os próximos dias. Todas as manhãs, declare com fé que você é próspero, grato e canal de bênçãos. Visualize a vida que você deseja construir com paz, saúde, dignidade, liberdade e propósito. Sirva alguém com valor real, seja útil, gere impacto. E, acima de tudo, ore com fé e com gratidão. Não ore como quem está abandonado. Ore como filho. Ore como alguém que confia no Pai. Ore como quem já começou a sair do deserto por dentro.
Se essa mensagem falou com o seu coração, já curte esse vídeo e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Tem pessoas perto de você vivendo no limite, sorrindo por fora e sufocando por dentro. Às vezes, um compartilhamento seu pode ser a resposta que essa pessoa estava pedindo em silêncio. E agora, antes de encerrar, eu quero fazer um convite muito especial e muito espiritual para você. Se você sente que precisa fortalecer a sua mente, aprofundar a sua fé e caminhar com mais constância nessa jornada de transformação, eu quero te convidar a fazer parte da nossa área de membros. É um espaço para quem quer continuar crescendo, amadurecendo e se alinhando com princípios de fé, prosperidade e renovação mental. E para quem deseja dar um passo ainda mais profundo, existe também a área de membros premium, onde estão reprogramações mentais poderosas, conteúdos especiais e direcionamentos mais intensos para fortalecer sua mente, sua identidade e sua vida espiritual. E se você quiser se aprofundar ainda mais, tem também um curso disponível na descrição deste vídeo e fixado no primeiro comentário. Tudo isso foi pensado para quem decidiu não viver mais no automático, para quem decidiu romper ciclos e construir uma nova realidade com fé, consciência e direção. Que Deus abençoe profundamente a sua vida, a sua casa, a sua mente e os seus caminhos. Que a paz do céu invada seu coração e que toda mentalidade de escassez seja substituída por uma visão de abundância com propósito. E se você recebe essa palavra, escreve nos comentários: nunca mais vou aceitar viver preso à escassez.